nostra delicta. Filhos, desde o último dia 17, nós entramos no período que muitos chamam também de a Semana Santa do Natal, quando toda a palavra de Deus nos coloca em contato direto com o mistério da encarnação do Filho de Deus. Desde o Antigo, como também aqueles textos do Novo Testamento. Hoje, por exemplo, nós vemos na profecia de Miqueias que fala sobre Belém, lugar onde Deus escolheu o que Ele quis. Em Belém, Deus escolheu Davi, uma cidadezinha pequena, na verdade nem poderia ser chamada de cidade no tempo de Davi, era um povoadozinho. E escolheu o mais novo dos filhos de Jessé, não foi o mais velho, nem o mais forte. E o Evangelho vai falar também de uma jovem de outra cidade, povoado pequeno da Galileia, chamado Nazaré. Vejam bem, fala-se de Belém e devemos entender Belém aqui, não no sentido geográfico da coisa, muito mais do que o significado geográfico, o significado que a palavra de Deus nos dá é teológico, ou seja, como Deus costuma agir. O único que realmente é poderoso e grande escolheu agir pequeno e entre os pequenos e fracos. É esta a grande mensagem de nosso Deus, que quando escolheu vir até a terra, escolheu esses modos. Pequeno entre os pequenos. É este o significado, portanto, de Belém. No mundo que cada vez mais infla o ego e se acha importante, Deus continua nos lembrando que Ele escolhe os pequenos. No mundo que quer ver números com grande multidão em eventos ou com grande número de seguidores, atualmente é assim, né? Ontem uma pessoa me disse: padre, eu quero ser sua seguidora. Eu disse: Deus me livre, não quero isso não. Onde é que o povo bota essas coisas na cabeça, hein? Isso para mim é estranho. Nós somos meros instrumentos para que o povo siga a nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Eu ainda acho estranho quando alguém fala: tenho tantos seguidores. Assim, meu Deus do céu. Eu espero que nosso Senhor Jesus Cristo tenha mais. Pois bem, Belém, no mundo de ego inflado, continua sendo um recado de Deus. Baixe mais o seu nariz empinado. Cuidado com seu ego, ele está se inchando demais. Não é entre pessoas assim que Deus costuma agir. Uma pessoa, por exemplo, que é narcisista, que se vê como centro de tudo, que espera todas as atenções, aplausos e elogios, eu fico até com o pé atrás. Deus certamente vai poder agir, porque Deus é absolutamente livre, age onde quer, como quer, através de quem quiser. Mas Ele costuma preferir os pequenos, Ele costuma preferir os humildes. Então não entenda Belém como lugar geográfico, mas como lugar teológico, o lugar do agir de Deus, o modo de agir de Deus. Ainda ontem eu estava pensando aqui e me recordei de alguns anos atrás, quando eu tinha chegado de Roma, e o Dom Lessa me mandou para Itabaiana começar uma paróquia na periferia. Eles vão ficar agora com o ego inchado, porque tem alguns que estão aqui hoje. Eu estava ainda na paróquia de Santo Antônio e Almas, que é considerada a paróquia de melhores condições financeiras do centro da cidade, por 3 meses como vigário. E uma certa senhora de lá me bateu assim no ombro, e padre, tem uma coisa para perguntar. Isso, diga. Dom Lessa não gosta do senhor, não? Tem horas, meus filhos, que é assim. Quando a pergunta parece ser jogar verde para colher madura, você nunca deve responder diretamente. Você tem que responder fazendo outra pergunta. Então, a pessoa perguntou: Dom Lessa não gosta do senhor, não? Aí eu respondi: por que a pergunta?
Já teve vários de vocês aqui que vieram me fazer pergunta e eu comecei assim. Por que a pergunta? Aí a pessoa respondeu, não, aí começou a tecer um monte de elogios à minha pessoa, as supostas qualidades que ela enxergava, e depois disse assim, com tudo isso, jogar o Senhor para lata velha. Porque o bairro Miguel Teles de Mendonça, na cidade de Itabaiana, foi feito onde no passado, há muito tempo atrás, há mais de 60, 70 anos atrás, era o campo da aviação, que foi desativado, depois o lixão funcionou ali próximo, do outro lado da pista, e quando inventaram de transformar aquilo num loteamento, os inimigos políticos do prefeito de então apelidaram de lata velha. O prefeito fulano vai jogar o povo, os pobres, na lata velha. Então, até hoje, um determinado grupo político em Itabaiana chama o bairro Miguel Teles de Mendonça de lata velha. Eu até brincava com o povo, olha, lata velha, se você lustrar, também brilha, viu? Porque o povo Itabaiana gosta de ouro, tudo brilhando, tchá, 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 tchá. Aí eu me lembro que essa pessoa disse tudo isso, aí o bispo vai jogar o senhor na lata velha. Eu comecei a rir, bati assim na mão dela e disse, não se preocupe não, ninguém dava nada por Belém. Por Nazaré, pior ainda. E olha o que Deus aprontou lá. A pessoa ficou vermelha, igual a fita do apostolado que vocês estão usando, e se retirou. Deus costuma agir, grande que é, pequeno, entre os pequenos. Aprendam enquanto é tempo. Certas manias de grandeza não deveriam existir mais entre nós. Certa mania de quem é mais importante e quem é menos importante, isso é ridículo quando esse tipo de discussão ainda ocorre entre grupos de igreja. Dá vontade de dar um chute na bunda, um chute na parte traseira deste povo. Vocês riam, a coisa é séria, viu? E tu, Belém de Éfrata, de modo algum és a menor entre os 1000 povoados de Judá. De ti vai sair aquele que vai dominar Israel. Sua origem vem de tempos remotos. Sua origem vem de tempos remotos. Aí a gente se depara com a segunda leitura da carta aos Hebreus, que começa dizendo assim, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 5 em diante. Ao entrar no mundo, Cristo afirma. Ao entrar no mundo, significa que antes do mundo ele já era, ele já existia. Ele é anterior ao mundo no qual ele entra. Sua origem vem de tempos remotos, diz a profecia do Antigo Testamento. No Novo é dito, ao entrar no mundo, Cristo afirma, não quiseste vítima nem oferenda nem holocausto, mas formaste-me um corpo. Eu vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Por que foi formado um corpo para o Cristo? Nós já explicamos em outras ocasiões passadas aquelas 3 razões básicas porque é que Deus desceu do céu e veio nascer entre nós. Estão lembrados? Para nos amar, Ele quis ser o nosso próximo. Veio, olhou-nos cara a cara, para a gente não ficar com aquela ideia de que Deus é um velho barbudo sentado no trono acima das nuvens. Ele veio ser o nosso próximo, para estar bem perto de nós, para nos salvar, assumir uma natureza que pode sofrer, que pode morrer. E um dia, de fato, isso vai acontecer no seu sacrifício da cruz, que vai, a partir de então, tornar nulo qualquer outro tipo de sacrifício de animais, seja de touros, de bodes, de carneiros, de pombas ou de galinhas. Tudo vai perder sentido desses outros sacrifícios, depois que o Filho de Deus, na nossa carne, se imola na cruz. E para nos ensinar aquele projeto original de humanidade que Deus tinha para nós,
Ele vem viver uma vida como a nossa. Ao entrar no mundo, ele vai dizer: não, tu, ó Deus, não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Com o sacrifício de nosso Senhor, fica cancelada a validez dos sacrifícios antigos, não apenas do povo hebreu, mas de qualquer outro povo, que ao encontrar o Salvador, abandona seus falsos cultos, aqueles que nunca vão conseguir abrir o céu para nós, tal como Jesus o faz. Para que tudo isso acontecesse, nosso Senhor desejou contar também com o sim da humanidade. Várias vezes eu já vos recordei que nós somos uma religião de aliança. É um compromisso mútuo de Deus conosco, mas é necessário haver um compromisso nosso com este Deus que vem a nós. E este compromisso da humanidade no Antigo Testamento já começa com algumas figuras que lhe dizem sim. Basta lembrar de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. E no Novo Testamento, nosso Senhor, que em nosso nome firmará o pacto da aliança. Mas para que o sim de nosso Senhor feito homem aconteça, é necessário o sim de uma jovem, de uma cidadezinha esquecida de Nazaré. Sem o sim de Maria, Cristo não vem ao mundo. Eu não entendo como é que muita gente ainda ignora esta verdade e trata Maria, Nossa Senhora, como se fosse qualquer uma, ou pior ainda, como eu já ouvi um certo pregador com a Bíblia embaixo no braço, cheirando a certos odores, dizer que Maria foi apenas uma barriga emprestada a Deus. Espera aí, ela foi mãe de aluguel? Barriga de aluguel? Que heresia! A pessoa nem usa o cérebro, já fritou faz tempo. Não se pode tratar a mãe de Deus desse jeito. E para piorar ainda, há outros ainda dizem: ninguém pode ser mãe de quem é maior. Maria não é mãe de Deus. Ou filho da mãe, ou melhor, filho de chocadeira. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? É aquele cuja origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade, conforme a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. É aquele que, ao entrar no mundo, recebeu um corpo, porque já existia antes de entrar no mundo. E tudo isso aconteceu, porque depois que o anjo disse a Maria: não temas, você foi escolhida, Deus lhe deu a graça, você está cheia da graça para ser mãe do Filho de Deus. E ela responde: eu sou a serva do Senhor, que aconteça em mim conforme tua palavra. E aconteceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Sem o sim de Maria, Deus não teria vindo ao mundo. Ele a preparou, é verdade, mas respeitou a liberdade e esperou que ela dissesse que também queria o que Deus quisesse para ela. E foi assim que aconteceu. Nossa Senhora, então, aparece nesse período de advento, de preparação para o Natal, como peça-chave, escolhida a dedo por Nosso Senhor, para que seu Filho viesse ao mundo e assim pudessem nos fazer herdeiros do céu. Não desprezemos essa mulher. Ela merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, toda a nossa gratidão. E o cume de algo mais belo que se possa dizer sobre essa mulher ainda será pouco para dizer quem ela é de verdade. Todo mundo acha que conhece a história de Maria. E vira e mexe, alguns ainda publicam, sejam livros, sejam peças teatrais, sejam filmes,
querendo nos fazer acreditar que aquela ali é a verdadeira história. É nada. A gente só vai saber que é Nossa Senhora mesmo quando no céu a gente enxergá-la com os olhos novos, gloriosos que Deus nos der. Só lá é que a gente vai entender. Digo isso porque também algumas pessoas me questionaram por esses dias o que dizer sobre determinada publicação que está rolando aí. Vocês sabem que hoje em dia a maioria do povo tem internet em casa e tem os serviços de streaming, né? Acho que é assim que diz em inglês, né? Streaming, ou seja, antigamente você ia para a locadora, pegava o VHS é passado, né? Pegava o DVD, alugava, tinha até o dia seguinte para devolver, não era assim? Aí tinha gente que pegava na sexta para devolver só na segunda. Aí maratonava, assistia o filme 5 vezes entre sexta e domingo. Vai dizer que você nunca fez isso? Mas hoje tem o streaming. Você paga todo mês uma mensalidade e o streaming fica lá com aquele pacote à sua disposição a hora que você quiser. Um desses streamings fez recentemente um filme chamado A Virgem Maria, Netflix. Algumas pessoas começaram a falar, outros reclamar, outros criticar, outros a rasgar a veste. Eu sou do time de São Paulo Apóstolo. São Paulo diz: examinai tudo e ficai com o que for bom. O que dizer sobre o filme A Virgem Maria, da Netflix, que já teve gente que detonou porque dizia uma heresia, porque Maria era Imaculada, teve isso. Bom, o que podemos dizer? Padre, o senhor assistiu o filme? Assisti. O que dizer? O filme não é bom, não. E não é por conta daquilo que estão dizendo na internet. Ah, porque mostra a Nossa Senhora gritando na hora do parto. Não é novidade. Franco Zeffirelli, no filme Jesus de Nazaré, já fez uma cena parecida. No outro filme chamado A Família Sagrada, aparece do mesmo jeito. Se eu não me engano, parece que também na minissérie chamada O Menino Jesus, aparece algo do mesmo jeito. Então, não é novidade que quem dirige filmes mostra Maria em dores de parto. Eu não vou entrar no mérito disso. Eu vou a partir do que eu conheço. Veja bem, boa parte do que é relatado no filme se baseou nos evangelhos apócrifos. O que são os evangelhos apócrifos? Eram escritos que circulavam entre o século II, século III e início do século IV. Porque antes da Bíblia ser formatada pela Igreja Católica, e nessas horas tem protestante que se azeda quando eu digo isso, mas é verdade, é história. Antes do Novo Testamento ser definido pela Igreja Católica, as histórias iam de boca em boca, de ouvido em ouvido, e às vezes as pessoas, quando passam as histórias um para o outro, gostam de florear as coisas para ficar mais agradável, porque se fosse falar coisa nua e crua, talvez não chamasse atenção. Gostam de florear. Vejam, por exemplo, quando alguém muito sóbrio vai contar a sua própria história, vai dizer assim: meu pai era fulano, minha mãe era Bretano, nasci tal dia, tal mês, tal ano, em tal lugar. Eu estudei em tal e tal lugar, me formei em tal canto e agora estou morando aqui. Não é assim? Agora, bota uma pessoa que, digamos assim, que bajula o fulano para contar a história. Ele vai dizer assim: na primavera maravilhosa do ano tal, não é assim? Quando os passarinhos piavam nos jardins... Aí começa-se a florear, a dizer as coisas. Aquele majestosa criança veio ao mundo. Foi uma alegria tremenda para a mãe, que talvez nem tenha sentido dores, porque ela só sorria, o menino era lindo. Você sabe que tem gente que conta história desse jeito, ou vai dizer que você nunca viu. Então, nessas histórias que se repetem de boca em boca, de pé de ouvido em pé de ouvido, sempre a tendência a florear é muito grande, e muita gente floreava. Sabe-se que Jesus realmente operou milagres.
Realmente foi a causa de cegos voltarem a enxergar, de paralíticos voltarem a andar. Realmente Jesus foi a causa de leprosos ficarem purificados. Realmente Jesus foi a causa de mortos voltarem à vida. Isso é real. Mas por conta disso, os evangelhos apócrifos começam a exagerar as coisas e dão a entender que Jesus era um menino levado, um porre, mal-educado, vingativo, que quando alguém aprontava, ele dizia, morra infeliz, e o infeliz lá, puf, caía. Que Jesus se comprazia em fazer passarinho de barro, assoprar e o passarinho sair voando. Meu Deus do céu, é muita fantasia. Os evangelhos apócrifos têm muitas informações assim, entrelaçadas também com informações de cunho histórico. Por exemplo, como é que a gente sabe qual era o nome dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana? É graças também a essas tradições. Mas por que a igreja não escolheu esses escritos como escritura sagrada? Lembre, nosso Senhor tinha prometido a assistência do Espírito Santo sobre os apóstolos e quem viessem depois, para que conhecessem a verdade e para que ensinassem a verdade. E foi com essa assistência do Espírito Santo que a igreja escolheu os evangelhos que nós temos hoje na Bíblia. Fui claro? Então, boa parte do que está no filme foi tirado dos evangelhos apócrifos. Uma outra parte, certamente, foi aí as ideias que o diretor quis transmitir. Certo? Aí vocês fiquem à vontade. Aquilo ali não é a verdadeira história de Maria. É mais uma história que se conta sobre ela. Repito, a gente só vai saber quem é Nossa Senhora quando a gente estiver no céu, com o corpo glorioso, e conseguir enxergá-la com os olhos novos que Deus nos der. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente pode ser refém digamos assim, da criatividade de qualquer um que conte a história de uma forma mais encantadora do que outros. Eu poderia dizer que o filme, sinceramente, para mim foi uma decepção. Não por questões teológicas ou por questões de evangelhos apócrifos. Meus paroquianos sabem que eu fui formado em História e Bens Culturais. Quando eu estudava na parte de História e Bens Culturais da Universidade Gregoriana em Roma, a gente aprendeu como identificar e datar um documento, pelo tipo de material, pelo tipo de dobra e pelo tipo de escrita. Estudando História da Arte e também Método em Arte, a gente aprende a identificar os estilos artísticos de pintura, escultura e arquitetura. E datar. Esse estilo surgiu historicamente a partir da época tal. Antes disso era impossível. E assim por diante. E com este olhar, o que é que eu observei? A gente que lida com arte, o olhar é apurado. A reconstituição de época que é feita no filme é péssima. Não está bem reconstituído. Jamais a entrada do templo daria direto para o meio do deserto. Era impossível fazer algo daquele jeito. A arquitetura que mostra do tempo de Herodes só veio surgir 200 anos depois. Não existia construções com cúpula naquela região no tempo de Jesus. E o templo aparece sendo construído com uma cúpula. Cúpula é aquela coisa assim arredondada que fica no teto. Não havia no tempo de Jesus, então aquilo não é possível. Aquilo ali é arquitetura que só surgiu 2 séculos depois ou 3 séculos depois. O figurino foi muito mal escolhido. Deu a impressão que quem escolheu o figurino é o tipo de roupa que a pessoa usa. Eu acho que uma das pessoas que pensou no figurino deve ter participado da São Paulo Fashion Week. Porque a veste dos sacerdotes que aparece no filme é ridícula, não tem nada a ver com o que está descrito na Sagrada Escritura, nem nada a ver com o que se sabe da história. Tem uma hora que Maria dá as costas e quase que dá para ver o zíper atrás aqui da gola. E ainda a tal da profetisa Ana usa um troço na cabeça que eu tenho a impressão que foi mesmo da São Paulo Fashion Week. Você sabe que nesses desfiles de moda contemporânea, o povo bota uns troços esquisitos que ninguém nunca vai ter coragem de vestir aquilo. É só para causar impacto. Aí botaram um troço esquisito na cabeça da profetisa Ana, que aquilo é ridículo. Se quiserem assistir o filme,
fiquem à vontade, mas já fique sabendo, aquilo ali não é a verdadeira história de Maria, aquilo ali não é a verdadeira época que Jesus nasceu e veio ao mundo. Aquilo ali certamente tinha quem sabe, uma vontade do diretor de contar a sua versão, mas ele cometeu diversos deslizes. Vamos dar o desconto. Repito, a gente só vai conhecer a verdade sobre Nossa Senhora quando, no céu, enxergarmos a ela com os olhos que Deus nos der. Fique à vontade. Pode fazer pipoca. Se quiser me chamar, se a pipoca for boa, eu aceito. Pois bem, meus filhos, então que saibamos agradecer a Nosso Senhor, que por amor de nós se rebaixa e escolheu estar pequeno entre os pequenos para nos engrandecer. Quem se exalta será humilhado. Aquele que realmente é humilde, Deus exalta. Deus exaltou Belém a uma importância grande, desde quando foi lá escolher Davi e mais ainda quando lá resolveu vir ao mundo. Deus escolheu Nazaré, pequena, desprezada, e uma jovem humilde de lá, porque ela diz de si mesma: eu sou a serva do Senhor. Ali Nosso Senhor contou com o sim dela, com a disponibilidade dela para fazer algo grande, que mudou o mundo de tal forma que chegou inclusive em Laranjeiras. O resultado desses fatos todos eu estou vendo aqui diante de mim. Um povo novo reunido por Nosso Senhor, que desceu do céu, que nasceu entre nós, que sofreu entre nós, que morreu entre nós, que ressuscitou entre nós. Isso nós vamos celebrar no Natal. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que o contempla na eternidade, no céu, na bem-aventurança, no paraíso, possa também interceder por nós e interceder conosco pelo nosso bem, pelo bem da igreja no mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu